Bom dia aí, pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre o manual aqui da minha moto, o manual da Kazinski CRZ 150. É, eu tive essa ideia de falar um pouco aqui de umas informações que eu encontrei aqui nesse manual, porque no vídeo passado eu estava tentando responder a seguinte pergunta, né? Qual o peso que a minha moto suporta, né, para carregar? Eu vim procurar aqui no manual e não encontrei essa informação. Mas vi que tem muitas coisas aqui interessantes aqui no manual, que eu vou até dar uma passadinha rápida aqui nesse vídeo. Aliás, sempre que você. Eu acho que qualquer coisa que você compra, né? Que venha com o manual, é interessante dar sempre uma boa olhada no manual, porque aqui traz muitas informações do produto, né? E também, digamos, orientações do fabricante de como usar corretamente, né? Enfim, então sempre interessante dar uma olhada no manual do produto que você compra, e o da moto não é diferente também, né? Então eu tenho até hoje aqui o manualzinho da, da Kazinski, né? Da moto, da CRZ. Né? E a primeira coisa aqui interessante que eu vou mostrar para vocês é aquele. Aqui no manual vem uma espécie de um. Sabe aqueles controles de quando você faz a revisão da moto, né? Então aqui tem vários quilometragens para você fazer a revisão, né? E quando você faz a revisão, a concessionária ela faz o carimbo, né? Então eu cheguei a fazer aqui a revisão dos 1.000 quilômetros na concessionária que eu comprei essa moto, né? Então aqui ele fez não sei se dá para ver aqui, ó. Né? Então aqui tem várias, né? Então a de 1.000 quilômetros está aqui, ó. Eu fiz aqui a de 1.000 quilômetros, daí ele foi lá e carimbou. Fiz uma revisão de 3.000 quilômetros também. Aí a assistência foi lá e carimbou. Daí as de 6.000, as demais, eu não fiz mais, né? Justamente porque também, daí que eu fui descobrir que a Kazinski tinha falido, né? Então, daí já essas demais aí não vai ter mais, mais o carimbo, né, da assistência aqui, né? Enfim, daí eu comecei a me virar por aqui mesmo, né? Então, essa aqui já é a primeira coisa interessante desse manual, né? Mas enfim, mas outras coisas aí bacanas aí que eu fui descobrindo aqui no manual, né? Umas orientações meio básicas, né? Aquela que diz respeito à partida, né? Toda vez que você for ligar a moto, deixar um tempo o motor ali funcionando, né? Justamente para para o óleo espalhar ali no motor, tal, né? Eu vi gente que falava que era para fazer isso, outras pessoas falam que não precisa, né? Mas aqui no manual da Kazinski diz, quando você for ligar a moto, deixa uns 10, 15 segundos ali, né, o motor girando, né, para o óleo dar uma distribuída ali pelo motor todo e ficar bem lubrificado, né. É, uma outra coisa aqui que eu achei aqui, né, interessante nesse manual, né, que é uma explicação, digamos assim, bem explícita do manual. Aqui também diz aqui amaciamento dos 1.000 quilômetros iniciais, né, o manual diz aqui. Diz que é muito importante para sua motocicleta, tal, porque todos os componentes sofrem desgaste e todas as outras peças são assentadas. Então, né, então nesses 1.000 quilômetros iniciais tem um assentamento aí de peças, né, um desgaste inicial que precisa ser feito, né? Depois, por isso que tem aquela revisão dos 1.000 quilômetros, né? Porque depois desse 1.000 quilômetros andado, a assistência técnica vai reapertar os parafusos, o óleo será trocado, né? Então tem as informações aqui, algumas que são já muito conhecidas, outras muito interessantes, né? Uma coisa que eu vi aqui que eu não tinha visto, e tem até vídeo no canal aí, é a respeito dos terminais da bateria, né? Que ocorre sempre uma oxidação ali, né? É, e acaba interrompendo ali o fluxo da corrente, né, elétrica. E aqui diz isso também, né? É, até onde que eu vi isso aqui? Que na bateria você precisa limpar aqueles terminais e até fala ainda jogar uma graxinha ali no terminal, né? Daí eu vi no manual também da bateria que a melhor seria a vaselina, né? Então eu tenho um vídeo no canal que eu tive já esse problema na moto aí. E realmente é só dar uma. Eles falam para limpar. Eu dei uma lixada mesmo ali no terminal. Então isso foi uma dica importante que eu vi aqui no manual, né?
Será que ele estava vendo de onde que foi que eu encontrei isso aqui? E mais uma aqui, deixa eu ver. Ah, pessoal, e uma aqui que é muito interessante também, viu? Eu fui ver no final do manual que diz respeito a primeiros socorros, né? O manual acabou dedicando aqui bem no final da parte dele aqui, ó, falando de primeiros socorros, né? Isso aqui é uma coisa eu acho interessante, né? As pessoas não se atentam muito aos primeiros socorros, né? Em caso de acidente. Em moto, a moto ela é suscetível de acidentes um pouco mais graves que o do carro, porque você está exposto ali, né? Você é o para-choque ali, né? Na verdade, você não tem uma, uma proteção que nem a do carro, né? Então aqui tem umas explicações interessantes de primeiros socorros, né? E basicamente eu vejo assim, né, que quais problemas graves pode acontecer num acidente de trânsito, né, com moto, né? Bom, fratura exposta, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Então ele traz aqui um aconselhamento de fratura exposta, mas não tem muito o que se fazer, né? Na fratura exposta é basicamente chamar realmente o SAMU, né? Um socorro especializado, né? Claro, você tem que proteger ali a fratura, tudo mais, né? Mas uma dica aqui que eu vi que é interessante diz respeito a hemorragias, né? Por exemplo, se a pessoa está com uma hemorragia muito forte, né? Saindo muito sangue. Ele diz que o caso aqui é um caso de torniquete mesmo, né? Torniquete? Como é que ele chama aqui? Só ver aqui. Hemorragia, fratura exposta. É o caso, como é que chama aqui? Deixa eu ver aqui, o que diz o manual aqui. Hemorragia nasal, fraturas. Ok, hemorragia, exatamente. Olha aqui, ó. Ele é um torniquete, exatamente. Você tem que pegar, basicamente, está com uma fratura muito grave, uma hemorragia muito grave, está perdendo muito sangue, o que é muito suscetível de acontecer num acidente de motocicleta. Ele diz para ser feito um torniquete. Você basicamente pegar tipo de um pano, uma corda e apertar bem ali antes da ferida para tentar diminuir o fluxo de saída de sangue, né? Isso aqui eu achei muito interessante. O caso também que pode vir a ser muito comum é a parada cardiorrespiratória, né? A parada cardiorrespiratória, não, nem sei se é tão comum um acidente de motocicleta, mas é comum você se deparar na vida. Você pode se deparar na vida com alguém que parou de respirar e parou de bater o coração, né? Isso aí já explica, no curso da CNH, o pessoal explica, né, tal, mas você acaba deixando de lado alguns detalhes, né? Você sabe, ele, a grosso modo, você tem que abrir a boca da pessoa, respirar, né? Também fazer o batimento ali no coração, né? Mas uma coisa que é interessante, que traz uns detalhes. Se você for respirar na boca da pessoa, você tem que tampar o nariz para o ar não sair pelo nariz, né? E ele ser injetado ali no pulmão, né? Então você tem que ter uma certa força também de respiração, né? Para poder encher o pulmão da pessoa, né? A questão também da massagem cardíaca, eu já vi gente que explica que você tem que ter um local mais ou menos correto para você, né? Claro, é próximo do coração, né? Então é sempre interessante aprender um pouco mais de primeiros socorros, tá? E aqui o manual até que ele explica razoavelmente bem, né? Então você tem que fazer, ó, aqui ele fala, como você vai fazer a respiração boca a boca, são 12 respirações por minuto, né? Na boca da pessoa com uma certa força para o ar entrar, né? E encher o pulmão da pessoa. Então, aqui o manual fala dessa questão aqui dos primeiros socorros, né? Eu dei uma lida, achei interessante. E eu acho que toda pessoa que anda de motocicleta e tudo mais, né? É bom ter um conhecimento mínimo, né, de primeiros socorros. A questão também que daí ensinar motocicleta pode ser muito comum é a fratura da coluna vertebral, né? Tudo isso aqui que o manual dá uma explicadinha. Claro que esse aí diz que é o pior caso, né? Quando se tem uma fratura na coluna vertebral, porque a pessoa tem que ficar imóvel, né? Então, também é um caso de deixar a pessoa imobilizada e chamar uma ajuda médica ali, né? Claro que tem situações mais difíceis, né? Que a pessoa tem que ficar imobilizada, mas você tem que tirar a pessoa do local, né? De repente está no meio da via, né? Então, diz que você tem que fazer o mínimo de movimentos possíveis com a pessoa, para evitar mexer muito na coluna, né? Que já está lesionada e piorar a situação da pessoa. Enfim, pessoal, então o manual traz essa questão aqui dos primeiros socorros bem, até que com um bom detalhe, né? E é sempre importante ter um conhecimento mínimo, né? Para fazer uma ajuda correta, né? Como eu já
mencionado, a motocicleta ela é um transporte incrível, maravilhoso, mas ela é digamos, mais suscetível a acidentes graves, né? Porque a pessoa está ali exposta em cima da moto, né? Então é isso aí, pessoal. É bom dar uma aprendida, ter um bom conhecimento de primeiros socorros, tá? Um dia pode precisar. Eu já precisei de fazer, infelizmente já tive uma situação que eu precisei fazer uma respiração boca a boca numa pessoa. E eu fiquei, vou te falar que eu fiquei, embora já tinha tido uma informação bem breve de como é que se faz, né? Na hora que você vai fazer, você vê que você se depara com umas situações que quem não é habituado não faz bem feito, né? É, você não sabe quantas respiradas vai dar. Só, por exemplo, o fato de você respirar pela boca, na época que eu fiz, eu não fechei o nariz da pessoa. Quer dizer, então o ar que você está respirando vai sair mais pelo nariz do que chegar no pulmão, né? A massagem cardíaca também não é tão fácil assim, né? Não, tem uma força ideal, parece que tem que fazer um palmo, né, do umbigo ali, tem uma coisa ali que a pessoa tem que ter um ponto certo que vai dar, que realmente melhora muito, né? A eficácia da massagem cardíaca. Então é sempre bom dar uma olhada nisso aí, viu? Aprender razoavelmente bem, que dificilmente a pessoa vai se deparar num dia na vida em precisar fazer uma respiração boca a boca, massagem cardíaca. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí, né? Quem não esquece de dar o like aí, comentar, compartilhar. Agradeço demais quem acompanha meus vídeos aí. Bom dia para todo mundo, até a próxima.